A Rússia é certamente um lugar peculiar, com experiências peculiares. Coisas como cachorro com duas cabeças, híbridos dos homens e macacos, ou um cachorro com uma cabeça, mas sem o corpo. Antes de estabelecerem os códigos internacionais de ética, muitas experiências bizarras eram realizadas no mundo todo. Coisas completamente não humanas, sem o mínimo senso de compaixão. Embora a grande maioria dessas experiências foram ocultadas ou esquecidas, algumas foram tão chocantes que não conseguiram ser apagadas com o tempo. Um desses estudos foi o experimento russo da privação do sono. E se for verdade? O que acontece se você passar a não dormir? Não estamos falando cochilar ou dormir pouco. Estamos dizendo o que acontece se você não dormir. Se hoje em dia isso é uma dúvida e tanto, imagine em meados da década de 50. Logo após a Segunda Guerra Mundial, isso era uma grande curiosidade. O governo russo pareceu bastante interessado nos efeitos que a privação do sono pode causar a uma pessoa. Além das análises médicas e científicas, seria interessante até mesmo como um método de tortura. Sendo assim, eles realizaram um experimento. Os pesquisadores selecionaram 5 voluntários que deveriam ficar acordados por 30 dias. Como seria tecnicamente impossível manter uma pessoa acordada de maneira convencional, eles utilizaram um gás experimental como estimulante, impedindo assim que as pessoas adormecessem. Os colaboradores da pesquisa eram presos políticos da Segunda Guerra, que se concluíssem o teste, teriam sua liberdade de volta. Os voluntários deveriam ser mantidos em um ambiente selado e monitorado com gás estimulante e oxigênio, ambas na medida certa para não influenciar os resultados da pesquisa. Dentro da sala havia uma câmera de segurança e microfones, além de todos os itens básicos para a sobrevivência humana. Coisas como água corrente, banheiro, comida, cama e até alguns livros. Nos primeiros 5 dias, tudo estava aparentemente bem. Os presos raramente reclamavam. O único aspecto diferente é que as conversas passaram a ser mais sombrias, mais traumáticas e sérias, o que deveria ser uma mudança de humor. Depois desses 5 dias, as cobaias começaram a apresentar uma paranoia severa, pararam de conversar um com os outros e começaram a sussurrar. Os comportamentos foram piorando consideravelmente até o 9º dia. Um deles começou a gritar com toda a força que tinha no pulmão. Esse voluntário gritou por 3 horas seguidas e de repente parou. Mesmo tentando gritar, não havia muita voz, o que levou os pesquisadores a acreditar que ele tinha rompido as cordas vocais. O mais interessante foi a reação ou a falta de reação dos demais voluntários. Ninguém reagiu à situação, eles continuaram sussurrando no microfone. Depois disso, foi possível observar os estranhos comportamentos dos prisioneiros. Outros gritavam como outro rapaz, outros arrancavam páginas dos livros e colavam nas vigas, utilizando as próprias fezes. Nesse momento, os presos já não pareciam ter o mínimo raciocínio lógico, e essas situações bizarras foram ficando cada vez mais estranhas. Em um momento de desatenção, os pesquisadores repararam que a câmera não estava mais funcionando, mas não conseguiram captar o que havia acontecido. Eles pensaram ser algum problema de curto-circuito. A experiência continuou com atenção ao microfone, já que eles não podiam ingressar na sala do experimento. No 12º dia, os pesquisadores checaram os microfones de hora em hora para ter certeza de que estavam funcionando, já que parece ser difícil 5 pessoas em uma sala sem emitir som algum. Mas através dos níveis de consumo do oxigênio, foi possível perceber que ninguém estava morto, pois ainda estavam respirando. Na manhã do 14º dia, os pesquisadores utilizaram um interfone dentro da câmara para observar a reação dos prisioneiros, já que não estavam dando sinais de vida. Os pesquisadores imaginaram que eles poderiam ter entrado em um estado vegetativo. E é nessa hora que a pesquisa foi completamente assustadora. Os cientistas disseram no microfone: "Estamos abrindo a câmera para testar os microfones. Fiquem longe da porta e deitem no chão. Caso contrário, nós atiraremos. A colaboração de vocês resultará em uma liberdade imediata." E um deles claramente respondeu de maneira leve e serena: "Não queremos mais sair."
Várias discussões foram levantadas sobre a pesquisa, entre os cientistas e os militares. Sem a resposta adicional no interfone, foi decidido que a porta seria aberta e o experimento finalizado à meia-noite do 15º dia. O gás estimulante foi retirado da câmara e substituído por ar fresco. Nesse instante, se ouviu vozes no microfone reclamando da ausência do gás. Algumas delas chegaram a implorar. Exatamente à meia-noite, a porta foi aberta. Os soldados entraram e as cobaias começaram a gritar. Depois de um tempo, foi possível ouvir os gritos de horror vindo dos próprios soldados, depois de descobrirem o que tinha lá dentro. 4 das 5 cobaias estavam vivos, em partes. Havia sérios ferimentos em seus corpos. Alguns pedaços de carne humana foram utilizados para tampar o ralo, por onde corria água corrente. A sala estava com 10 centímetros de alagamento misturado de água e sangue. As cobaias foram levadas às pressas para análise, devido ao precário estado de seus corpos. Todos os ferimentos foram autoinduzidos. Eles mesmos se machucaram daquela maneira. Os machucados não foram feitos com dentes, e sim com as mãos. Haviam feridas extremamente profundas na região da costela. Depois de uma análise feita aos seus tratos intestinais, foi possível perceber que os prisioneiros estavam alimentando da sua própria carne. Todas as cobaias estavam lutando fortemente para permanecer acordadas, sendo extremamente agressivos. Um dos prisioneiros estava tão agitado que ele começou a se bater, tentando quebrar a própria costela e gritando muito. No processo, tentaram administrar uma dose de morfina 10 vezes mais do que o normal, mas não adiantou. Ele ainda lutava como um animal. Depois de 2 minutos, ele se acalmou e faleceu. A terceira cobaia que foi submetida à cirurgia se debateu fervorosamente ao tentarem aplicar um sedativo. Depois de aplicado, o mesmo não teve efeito algum. O homem continuava a se debater, chegando até mesmo a rasgar as pulseiras de couro que o amarravam na mesa de cirurgia. Depois de um tempo, ele se acalmou e seus olhos se fecharam. Nesse momento, seu coração parou e ele veio a falecer. Como os médicos já haviam perdido 2 cobaias, eles conversaram entre si sobre realizar a cirurgia sem um efeito anestésico. Um dos médicos sugeriu isso à segunda cobaia, e ele balançou a cabeça em sinal de aprovação. A cirurgia durou 6 horas. E após a cirurgia, a segunda cobaia estava viva. E além de tudo, acordada. Ele fazia um sinal de que queria dizer algo, então os médicos lhe trouxeram um papel e uma caneta. E a cobaia escreveu: "Continuem cortando." A última cobaia passou pela mesma cirurgia sem anestésicos. Ao contrário do último, ele podia conversar e a todo momento pedia encarecidamente para voltar para a câmara de gás. Quando os médicos lhe perguntaram o porquê eles precisavam tanto daquele gás, a cobaia respondeu: "Eu preciso ficar acordado." Para acalmar os sobreviventes, os médicos disseram que eles seriam colocados de volta ao gás. Nesse instante, eles ficaram mais calmos, embora agitados, para não caírem no sono. Só que antes de serem colocados na câmara, os médicos deveriam fazer uma última análise, a de suas ondas cerebrais. Então ambos foram colocados no eletroencefalograma, para que suas atividades cerebrais fossem analisadas. Eles analisaram primeiro a segunda cobaia, que não podia falar. Deitado em uma cama, ele permanecia agitado. O equipamento mostrou que suas ondas cerebrais estavam muito estranhas. Ora elas estavam ativas e às vezes inativas, como se o paciente estivesse sofrendo mortes cerebrais constantes. De repente, a cobaia se acalmou e seus olhos fecharam. Então suas ondas cerebrais mostraram uma falência completa. Seu coração também parou. O comandante então ordenou para que confinassem a última cobaia sobrevivente na câmara com gás. Nesse ponto, todos os pesquisadores e militares estavam completamente assustados com o resultado. No momento em que a última cobaia foi confinada, houve um último diálogo. Um dos pesquisadores, extremamente indignados com a situação, assustado, gritou antes de fechar a cobaia na câmara: "O que é você? Que tipo de coisa você se tornou?" Então, de maneira serena, a cobaia disse suas últimas palavras: "Livre." Não se tem mais registros sobre o que aconteceu depois. Embora a história do experimento russo nunca tenha sido comprovada,
um livro escrito em 1998, apontam indícios do experimento. Esse livro era o resumo de alguns arquivos que foram abertos pelo KGB em 1995. Alguns dos casos eram de operação e experimentos secretos que ocorriam de maneira cruel desde a Segunda Guerra Mundial, até meados de 1960, quando iniciaram os Códigos Internacionais de Ética para Experimentos Científicos. Nesse livro, consta sobre a existência de um experimento russo da privação do sono. Embora não podemos afirmar o quanto desse relato é verdadeiro, há relatos de sua existência. Por mais que pareça extremamente bizarro, ainda não se sabe ao certo o que pode acontecer com pessoas que ficam muito tempo sem dormir, embora todos os estudos levam à morte. Fala aí, seus curiosos, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje do canal Fatos Desconhecidos. Se você gostou, então já mete esse dedo aí no like, beleza? E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, seguir a gente no Instagram e divulgar o vídeo para toda a galera que você conhece, beleza? Muito obrigado e até a próxima.